Bem-vindos de volta ao canal Sombras do Infinito. Hoje, vamos viajar pelas páginas mais sombrias da história, relembrando as 10 maiores tragédias que marcaram a humanidade. Esses eventos, seja pela sua magnitude, sofrimento humano ou consequências, estão gravados na memória coletiva do mundo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer isso e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo impactante como o de hoje. Prepare-se para entender em profundidade como esses momentos definiram o rumo da história e suas lições, que ainda ecoam nos dias de hoje. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, é indiscutivelmente a maior tragédia da história. Com um número de mortos entre 70 e 85 milhões, o conflito envolveu países de todos os continentes e teve um impacto irreversível no cenário político, social e econômico mundial. As principais potências da época, Alemanha, Itália e Japão, formaram o eixo, enquanto os aliados, incluindo os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, combateram a expansão dessas forças. O Holocausto, perpetrado pelos nazistas, foi um dos aspectos mais horríveis, com milhões de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros grupos sendo exterminados nos campos de concentração. A guerra foi marcada também pela Batalha de Stalingrado, o Dia D, a queda de Berlim e o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, eventos que mostraram o potencial destrutivo da tecnologia moderna. As consequências globais foram devastadoras, levando à criação da ONU, a divisão da Alemanha e o início da Guerra Fria. Em todos os países afetados, famílias inteiras foram destruídas, cidades arrasadas e culturas devastadas. O Holocausto foi um dos episódios mais sombrios da história, onde mais de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas foram assassinados durante o regime nazista de Adolf Hitler, entre 1939 e 1945. Tudo começou com a ascensão do nazismo, que usou a crise econômica e o descontentamento popular na Alemanha para promover uma ideologia de ódio e intolerância. Com as leis de Nuremberg em 1935, judeus perderam seus direitos básicos, sendo excluídos da sociedade. Em 1938, a Noite dos Cristais marcou o início da violência aberta contra os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas intensificaram sua perseguição, enviando milhões de pessoas para campos de concentração e extermínio como Auschwitz. Lá, trabalhos forçados, tortura e câmaras de gás se tornaram instrumentos de genocídio. Apesar do terror, houve resistência. Revoltas em guetos e ações de solidariedade mostraram coragem em meio ao horror. A libertação dos campos em 1945 revelou ao mundo a verdadeira dimensão da tragédia. O Holocausto nos ensina a importância de lutar contra o ódio e preservar a memória histórica para que jamais se repita. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 encerraram a Segunda Guerra Mundial, mas a um custo humano devastador. Hiroshima foi atingida em 6 de agosto, matando instantaneamente cerca de 140 mil pessoas, enquanto Nagasaki foi bombardeada em 9 de agosto, com mais de 70 mil mortos. As cidades foram obliteradas, deixando um cenário de destruição apocalíptica. Os sobreviventes enfrentaram não apenas perdas familiares e físicas, mas também efeitos da radiação que resultaram em câncer, deformações genéticas e exclusão social. O evento provocou debate sobre a ética do uso de armas nucleares e deu início a uma corrida armamentista que definiu a Guerra Fria. Ainda hoje, o impacto psicológico e ambiental dessas explosões serve como um lembrete sombrio dos perigos do poder nuclear. A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, começou em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou por todo o mundo, alterando a vida de bilhões de pessoas. Até 2024, mais de 7 milhões de mortes foram oficialmente registradas, embora estimativas sugiram que o número real possa ser muito maior. Além da tragédia humana, o impacto socioeconômico foi imenso, com sistemas de saúde colapsados, milhões de empregos perdidos e uma recessão global. As medidas para conter o vírus, como lockdowns, fechamento de fronteiras e quarentenas, transformaram radicalmente o cotidiano. Vacinas desenvolvidas em tempo recorde salvaram milhões de vidas, mas a desigualdade na distribuição destacou disparidades globais. A pandemia trouxe à tona questões sobre saúde pública, ciência e cooperação internacional, além de sublinhar a importância de preparar o mundo para futuras crises de saúde. A peste negra, que se espalhou pela Europa no século XIV, não foi apenas um surto de doença, mas uma calamidade que transformou a sociedade para sempre. Essa pandemia foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pelas pulgas que infestavam ratos, e possuía 3 formas principais: bubônica, septicêmica e pneumônica. Os sintomas variavam de febres altas, bolhas negras nos linfonodos e hemorragias fatais.
Em algumas cidades, a taxa de mortalidade ultrapassava 70%, o que resultava no abandono de doentes e até na queima de corpos em massa. A peste trouxe consequências culturais profundas, fortaleceu a superstição, aumentou a violência contra minorias e inspirou mudanças drásticas na arte e na literatura. Economicamente, o fim abrupto de milhões de vidas reduziu a força de trabalho, aumentando salários para os sobreviventes e enfraquecendo o sistema feudal. Foi uma catástrofe que moldou a Idade Média e abriu caminho para a Renascença. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino com epicentro próximo à costa de Sumatra, na Indonésia, gerou um dos tsunamis mais devastadores da história. Com uma magnitude de 9,1, o abalo sísmico durou cerca de 10 minutos, desencadeando ondas gigantescas que se espalharam pelo Oceano Índico, atingindo países como Tailândia, Índia, Sri Lanka e até regiões da África. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida, enquanto outras milhões ficaram desabrigadas. O desastre revelou falhas nos sistemas de alerta, que eram inexistentes em muitas das áreas afetadas. Após a tragédia, esforços globais resultaram na criação de sistemas de detecção de tsunamis para evitar que algo assim se repetisse. Esse evento também destacou o poder da solidariedade humana, com doações e ajuda humanitária de todos os cantos do mundo para reconstruir as regiões afetadas. O naufrágio do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, é uma das tragédias mais conhecidas da história. O navio, considerado inafundável devido à sua tecnologia avançada, colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural do Reino Unido aos Estados Unidos. A colisão causou o afundamento do navio, que levou consigo mais de 1.500 vidas. Muitos dos passageiros eram ricos e importantes da sociedade da época, o que atraiu ainda mais atenção para a tragédia. O desastre revelou falhas significativas na segurança marítima da época, como a falta de botes salva-vidas suficientes e o treinamento inadequado das equipes. A tragédia também destacou as disparidades de classe social, pois, enquanto os ricos eram resgatados nas primeiras embarcações, muitos passageiros de classes mais baixas morreram nas águas geladas do Atlântico. O naufrágio do Titanic continua a ser uma poderosa metáfora sobre o orgulho humano e a arrogância diante da natureza, e o evento gerou mudanças significativas nas regulamentações de segurança no transporte marítimo. O desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, foi um dos maiores acidentes nucleares da história. Durante um teste de segurança na usina de Chernobyl, na Ucrânia, o reator 4 sofreu uma explosão que liberou grandes quantidades de radiação na atmosfera. A cidade de Pripyat, localizada perto da usina, foi evacuada, mas os danos eram irreparáveis. Milhares de pessoas morreram devido à exposição à radiação, e as consequências de longo prazo incluem aumento de casos de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. O desastre também expôs falhas no sistema soviético de segurança e na falta de transparência do governo, o que contribuiu para a propagação do desastre. A área ao redor de Chernobyl permanece uma zona de exclusão até hoje, com impactos ambientais que perdurarão por séculos. A tragédia de Chernobyl reforça os perigos associados ao uso de energia nuclear e à falta de preparação para catástrofes dessa magnitude. Em 24 de agosto do ano 79 d.C., a cidade de Pompeia, na Itália, foi subitamente destruída por uma das erupções vulcânicas mais devastadoras da história, causada pelo Monte Vesúvio. Em questão de horas, a cidade inteira foi enterrada por uma espessa camada de cinzas e pedras vulcânicas. Estima-se que cerca de 16 mil pessoas tenham morrido, surpreendidas pela violência da erupção e pelos gases tóxicos liberados pelo vulcão. O que torna essa tragédia única é o estado de preservação da cidade e de seus habitantes, congelados no tempo, oferecendo um vislumbre raro de como era a vida na Roma antiga. Escavações posteriores revelaram casas, artefatos e até corpos em poses que indicam os últimos momentos de pânico. O desastre de Pompeia não só nos lembra do poder incontrolável da natureza, mas também fornece uma valiosa lição sobre a necessidade de preparação diante de possíveis catástrofes naturais. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, orquestrado pela Al-Qaeda, resultou no sequestro de 4 aviões comerciais, 2 dos quais foram usados para colidir com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, causando sua queda e matando cerca de 3 mil pessoas. O terceiro avião atingiu o Pentágono, e o quarto caiu na Pensilvânia. Esse ataque teve um impacto global profundo, iniciando a guerra ao terror dos Estados Unidos, com invasões no Afeganistão e Iraque, além de mudanças drásticas nas políticas de segurança, como o aumento do controle nos aeroportos. O evento não só causou um grande trauma psicológico, mas também alterou a percepção mundial sobre segurança e terrorismo. O 11 de setembro continua sendo um marco na história, com uma memória coletiva ligada às vítimas e à luta contra o extremismo.
Essas tragédias são uma poderosa lembrança do impacto das escolhas humanas e da força implacável da natureza. Ao lembrar desses eventos, aprendemos lições para criar um mundo mais justo, seguro e compassivo. Compartilhe este vídeo para ajudar a manter vivas essas memórias e as lições que elas carregam.